cantinhos desta nossa casa e que possamos, Senhor, nos sentirmos fortalecidos, encorajados e que ao sair daqui possamos nos sentir sempre muito amparados pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos queridos que trabalham nesta nossa casa de amor, em nome do nosso querido Altivo, do nosso querido Antônio de Aquino, responsável pela nossa obra social, e toda essa coluna de espíritos que aqui trabalham incansavelmente. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O estudo hoje vai ficar a cargo do nosso companheiro Ricardo Gomes, um companheiro muito querido, que vai nos dirigir a palavra, e na hora do passe o nosso companheiro Luiz vai nos falar do Evangelho. No Livro dos Espíritos nós estamos estudando Lei de Reprodução. E hoje o nosso companheiro vai nos falar sobre casamento, celibato, poligamia. Tem assunto aqui, bem variado. Então a questão 695, Kardec pergunta assim: o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? E os espíritos responderam: é um progresso na marcha da humanidade. A questão 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? E os espíritos responderam: o retorno à vida dos animais. E tem um comentário de Kardec que diz assim: a união livre e fortuita dos sexos é o estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra em todos os povos, embora em condições diversas. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo até de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Bom dia, meus irmãos. Que as nossas palavras iniciais sejam de agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome para o estudo do nosso querido Espiritismo, que é uma doutrina de Jesus, uma doutrina cristã. Nosso tema é bem extenso, mas eu vou enfatizar principalmente a questão do casamento. A questão do celibato é quase uma exceção, e a questão da poligamia é também uma questão não regulamentada em nosso país, não aceita como uma realidade, embora em alguns outros países e no passado ela fosse muito comum, ou ela é ainda muito comum em alguns países, em algumas situações. Vamos lá. Nosso querido Kardec inicia o estudo pedindo praticamente uma definição de casamento. Nossa irmã Gracildes leu que é um progresso na marcha da humanidade, né? É a união, aliás, o próprio Kardec já coloca a definição na sua pergunta, a união permanente de dois seres. Nós podemos trazer uma outra definição também sobre casamento, um conceito mais, vamos dizer assim, de dicionário, que diz que é uma união voluntária entre dois seres, duas pessoas. No caso da monogamia, né? Que é o nosso caso da nossa sociedade, que não aceita a poligamia. E essa união é sancionada pela lei, pelo direito, de modo a estabelecer um vínculo familiar permanente, né? Ou que se tenda à permanência. A lei também, além da questão da formalização num juiz, através da presença de um juiz, que seria o casamento civil, ou através da presença de um ente religioso, que é reconhecido na lei como possível de fazer essa relação se tornar como uma realidade que é regida pelo direito, nós temos atualmente a questão da união estável,
que também a lei já determinou que se torna um casamento depois de um determinado tempo, né? No caso da existência de filhos, tudo mais. Então, a questão do tempo também importa para a questão do casamento, no nosso conceito de casamento. Mas, por que nós casamos e para que casamos? No passado, também em outras culturas, a ideia do casamento está muito vinculada à ideia de famílias, relação de famílias. Então, se nós formos até hoje na cultura árabe, na cultura hindu, em outras culturas, não vou me estender muito sobre isso, na poligamia até a gente volta a falar um pouco sobre isso, a gente vai ver que quem escolhe o casamento dos filhos são as famílias, são os pais, né? Geralmente, a mulher, principalmente, ela não tem a sua vontade respeitada nesse sentido, os pais escolhem com quem ela vai casar. No passado, mesmo na Europa, isso era muito comum, principalmente naquelas famílias da nobreza, que a ligação tem a ver com o poder econômico, porque não se aceitava que uma filha de um nobre ou um filho nobre fosse casar com um plebeu qualquer por aí. Então, os pais tinham por costume essa escolha. E esse vício nosso permanece até hoje de uma certa maneira. Muitos de nós colocamos essa situação de dependência dos filhos na questão da escolha, fazendo pressão psicológica na questão da escolha, dos relacionamentos dos filhos, né? Os pais em relação aos filhos. Muitas vezes aprovando ou desaprovando essas relações. É justo que os pais tenham uma certa ascendência, afinal de contas, eles são os educadores, os preceptores dos filhos, né? Mas, quando os filhos se tornam adultos, e na lei humana civil brasileira, pelo menos, a partir dos 18 anos, nós já podemos decidir por nossas vidas. O casamento é permitido na lei civil brasileira a partir dos 16 anos com a aprovação dos pais. A partir dos 18 anos não precisa da aprovação dos pais. Mas é muito comum os jovens, ainda muito carentes de experiências, irem buscar realmente nesses pais essa orientação, ou em amigos mais velhos, em avós, em parentes, que tenham respeitabilidade, um pouco de opinião sobre o assunto do casamento. Mas, como disse Kardec, a união permanente de dois seres, ela pressupõe uma outra característica, uma outra lei de Deus, que é a lei de liberdade, que é a lei de livre escolha. Então, se nós somos adultos, temos o direito de livre escolha, em princípio, embora as pressões sociais. Então, casamento vem de casa, né? Casa são famílias. Então, essa ideia vem da união de famílias. Então, é muito comum a gente também esquecer isso, os jovens mesmo esquecem muito isso, que quando nós nos relacionamos com um outro ser que não está dentro da nossa linha de família, não é primo, não é parente próximo, a gente está se relacionando também com a família do cônjuge, do futuro cônjuge. Vai se relacionar, então vai casar. Então, a ideia de casar é ter casa, casamento e reunião de famílias, porque essa ideia de casa tem a ver com a ideia de família. Então, quem casa com alguém também está casando com a família desse alguém. E aí gera muitos conflitos, não é? Não é, pessoal? Essa questão gera muitos conflitos, porque no período de namoro, principalmente, inicial, nós saímos das nossas casas e vamos nos relacionar, trocar ideias com aquela pessoa com quem nós simpatizamos, gostamos, sentimos atração, e só com ela falamos inicialmente.
E aí criamos já um vínculo inicial, às vezes muito forte, muito poderoso, para só depois ir conversar e conhecer a família dessa pessoa. E, de repente, essa família não nos aceita bem. Ou nós não aceitamos bem essa família, e já se cria a primeira dificuldade. Então, é importante se considerar a existência da família e se conversar com o futuro pretendente a respeito de como ele vê a sua família, qual a importância que ele dá, como ele escuta essa questão familiar, porque esse envolvimento, muitas vezes, é tão forte, é tão dependente, muitas vezes, da pessoa, que cria-se conflitos muito sérios posteriormente para o casal. Mas, então, qual é a razão para nos casarmos? Tem várias razões. Nós temos razões de natureza afetiva, temos razões de natureza mais sexuais, materiais mesmo, nascidas do desejo carnal mesmo. Temos necessidades de natureza de segurança, de assistência mútua. A gente se casa pensando que teremos um parceiro para a nossa vida na hora da alegria e da tristeza, né? Como se diz lá no rito do casamento, geralmente religioso, né? Se fala isso, na alegria e na tristeza. Então, a mútua assistência é um aspecto muito relevante na questão do casamento. Ninguém se casa pensando que o seu parceiro não lhe dará assistência no caso da sua necessidade, né? Na hora da necessidade, e mesmo no dia a dia. Temos questões outras variadas, entre elas a questão religiosa, que é de suma importância. A existência ou não de religião entre os pares é uma das questões de suma importância. E aí eu vou me deter um pouquinho nisso. E para isso eu trouxe aqui o livro Estude Viva, do autor espiritual Emmanuel, e do André Luiz, só que essa mensagem é do Emmanuel. E nesse livro, Psicografia do Chico Xavier, eu vou ler uma mensagem que se chama Espiritismo e os Cônjuges. O Espiritismo e os Cônjuges. E nós poderemos estar vivendo essa situação hoje, ou venhamos a ter uma dificuldade ou alguma situação ali no futuro, tá? Nós ouvintes desse momento, ou futuramente quem vier a escutar. Então, a importância da ideia religiosa nas nossas vidas, a gente não pode ignorar na questão dos relacionamentos, principalmente se for casamento, realmente homem e mulher, para criar uma família. Assim, eu não vou ler a mensagem toda, seria enfadante, né, um pouco alongada, eu vou pegar os trechos. O trecho inicial começa assim: sem entendimento e respeito, conciliação e afinidade espiritual, torna-se difícil o êxito no casamento. Todos os pretendentes à união conjugal carecem de estudar as circunstâncias do ajuste esponsalício antes do consórcio. Para isso, existindo o período natural do noivado, que muitos de nós ignoramos. Não precisa ser a formalização do noivado, mas essa espera, né? Esse se conhecer. Aspectos deveras importantes para ser analisado será sempre o da crença religiosa. É Emmanuel que está falando isso. Efetivamente, se a religião idêntica no casal contribui bastante para a estabilidade no matrimônio, a diversidade dos pontos de vista não é um fator proibitivo de paz em família. Mas, se aparecem rixas no lar, oriundas do choque de opiniões religiosas diferentes, a responsabilidade é claramente debitada aos esposos, que se escolheram um ao outro.
Olha só a importância, depois eu vou dar continuidade a esse texto, mais um pouquinho. Vamos dar uma parada aqui para fazer uma reflexão. Emmanuel está dando uma relevância à questão do noivado, ou seja, um período de preparação do casamento propriamente dito. Né? Nesse momento, nós estamos morando com os nossos pais, geralmente, né? Ainda estamos sobre o influxo da nossa própria família, os nossos costumes e tudo mais, e a gente está fazendo uma adaptação aos costumes do outro também, às vontades do outro também, né? E das suas famílias. Então, é importante que nós tenhamos um tempo de preparação que não está escrito na lei, que seja 6 meses, 1 ano, 2 anos. Embora a gente veja noivado de 5, 10 anos por aí, né? Que aí é uma outra história que a gente não vai tocar nesse momento. Porque tem uns pretendentes enrolões aí, né? Que ficam esperando desnecessariamente uma situação se consolidar, na verdade não está disposto a casar, né? Não está disposto a se unir. Por medo, por várias situações. Existem muitas situações envolvidas na ideia do casamento. E uma delas é a coragem de tomar realmente a iniciativa de agora eu quero me unir mesmo, essa pessoa é definitiva. Vai ter divergências, vai ter dificuldades, coisa e tal, mas nós vamos vencer juntos. Mas precisamos desse tempo mais ou menos longo de entendimento e de conhecimento da pessoa com quem a gente está convivendo em outras situações que não sejam a do prazer, simplesmente, do lazer, porque no início do namoro é tudo bonito, por quê? Porque nós vamos nos encontrar com a pessoa nos momentos mais felizes, para curtir, para ter lazer, para ter encontros agradáveis. Não é? Mas é preciso que a gente passe essa fase inicial para momentos de discussões mais sérias a respeito de quem é o outro, de quem é a família do outro, quais são os interesses do casamento do outro. Mais à frente um pouco, pelo menos. A gente precisa. Então, esse momento inicial, ele vai ser muito propenso às alegrias, mas a gente já tem, aos poucos, que ir pensando efetivamente como é o relacionamento com essa pessoa, como será quando nós estivermos usando os mesmos talheres, comendo do mesmo sal, né, como se diz, e conhecendo as famílias. Então, esse aspecto religioso é muito importante ser tocado durante o namoro, durante o noivado, entre as partes. Geralmente, quem é religioso mesmo, e quem valoriza muito a religião, ou o aspecto espiritual da vida, quando eu falo religião aqui, vamos usar e dar o sentido de sou um homem ligado a Deus, sou um ser ligado à espiritualidade, ao lado sério da vida, a esse porquê estou aqui, né? Porque Deus me quer aqui. Quando a gente troca essa conversa com o nosso namorado ou namorada, vão aparecer talvez algumas divergências. No caso da nossa religião, da nossa filosofia espírita, se ambos forem espíritas, as divergências tendem a ficar menores, né? Porque nós temos uma doutrina filosófica raciocinada, as bases doutrinárias bem estabelecidas, não existem muitos pontos que a gente possa dizer que sejam principais, que sejam divergentes, que sejam conflitantes. Geralmente se aceita Deus, a ideia da sua justiça, a ideia da vida após a morte, de que nós temos um propósito aqui, que existe uma reencarnação, que existem, portanto, consequências dos nossos atos, leis de causa e efeito. Essas ideias básicas são muito aceitas por todos, então isso é um facilitador no entendimento entre espíritas. Mas a nossa cara metade pode não ser espírita, pode ser de outra religião, e ter esses pontos em comum, não é? E a gente tem que pesar
em que esses pontos são importantes para a nossa vida. Qual é o nosso envolvimento, por exemplo, com a nossa casa espírita, se o outro companheiro vai respeitar isso, a nossa disciplina. Por exemplo, estamos aqui hoje, num sábado de manhã, pode eventualmente existir alguém que esteja namorando, que esteja casado, que a pessoa não goste e não esteja aqui. Ela está renunciando a um tempo que poderia ser de lazer num sábado, né? Para permitir que o outro estivesse na casa espírita. Nossa irmã fez o convite aqui para os estudos, né? Tudo isso envolve tempo, energia, que muitas vezes o nosso cônjuge, o nosso parceiro, ele tem dificuldades de aceitar, né? E nós também, muitas vezes. Como seria a nossa cabecinha se relacionando com uma pessoa de uma outra religião, e a gente sabendo que essa pessoa, muitas vezes, vai para estes locais e volta até meio perturbado com ideias que a gente já sabe não serem legais, tipo a ideia do inferno, a ideia, né, de que Deus castiga eternamente, a ideia de que se a gente não for daquela religião, a gente não está bem, que a gente está no mau caminho. Isso cria dificuldades e problemas. Então, nosso querido Emmanuel, ele fala que não é impeditivo, porém, há que ter virtudes dentro desse casal para que essa afinidade religiosa, que não é perfeita, seja superada. E aí, ele mais à frente, 3 parágrafos à frente, ele coloca assim: não será por meio de discussões, censuras ou pilhérias em torno de assuntos religiosos que se evidenciará algum dia a excelência de uma doutrina. Então, não é muito comum que quando você tem um casal divergente em ideias religiosas, aí você faça uma discussão ou uma censura ao que o outro pensa, e aí criando uma situação de briga, uma situação de desentendimento, que é uma das piores situações para um casamento, que é, vamos dizer assim, um detergente do casamento. Se existem coisas que fazem a liga do casamento, do relacionamento entre as pessoas, que é o amor, o respeito, o diálogo e tantas outras situações, a renúncia e tantas outras situações, existe um fator, vamos dizer assim, que dissolve bem a ideia do carinho, do amor, que é a discussão, que é uma situação que a gente tem que evitar e muito nas nossas famílias, entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos, entre familiares, entre vizinhos, entre qualquer situação. Essa questão da discussão é um dissolvente muito sério da harmonia, lógica e evidente, futura, né? Não é só um problema. Tem algumas pessoas que são discutidoras. A minha família, por exemplo, é um pouco discutidora, né? E os italianos, né, se falam, eu sou descendente de italiano, se falam assim, aquela discussão, coisa e tal, mas na verdade daqui a pouco estão se beijando. Tá, mas não é o ideal, né, essa situação, porque não se cria aquele carinho, aquele respeito, muitas vezes que é devido. Então a paz não fica realmente, esse equilíbrio não fica realmente na nossa vida. E isso é muito importante para o casamento, essa paz. Então, evitar essas discussões, essas censuras. E ele botou aqui pilhérias, né? Se não me engano, pilhérias é a ideia de fazer aquelas brincadeiras, né? Aqueles sarcasmos, ridicularizando o nosso irmão. Então, não é bom ir por aí. E aí ele continua: ao invés de murmurações estéreis, urge dar provas de espiritualidade superior repetidas no dia a dia. Em lugar de conceitos extremados nas prédicas fadigantes, ou seja, ficar falando, vale mais a exposição da crença pela melhoria da conduta, positivando-se quão pior seria qualquer criatura sem o apoio da religião. Então, muitas vezes, respeitar. Olha, se ela não tivesse religião, seria pior, não é? Vamos respeitar. E aí ele dá ainda uma última dica
sobre que se a gente quiser tentar modificar a cabeça do outro, né? Quem deseja modificar a crença do companheiro ou da companheira, comece a modificar a si mesmo, na vivência da abnegação pura, do serviço, da compreensão, do bom senso prático, salientando aos olhos do outro ou da outra a capacidade de renovação dos princípios que abraça. Então, mais do que palavras, comportamentos de compreensão vão fazer realmente esse trabalho de convencimento do nosso companheiro que nós estamos num caminho bom, num caminho decente, num caminho legal, que a nossa religião nos acrescenta algo. Portanto, ele vai, no mínimo, esse companheiro, nos permitir vivenciar essa religião, essa filosofia, com mais calma, vai até nos incentivar, mesmo que ele não se torne um associado na religião propriamente dita. E voltando à ideia de que a gente falou, quando a gente fala de religião, de filosofia, a gente está falando de uma crença que tem bases, muitas vezes, comuns, e a gente se fixa nas diferenças. Importante a gente ressaltar isso. Tentar esquecer as divergências e perceber o que tem de comum nas bases. Porque a primeira base de comunhão, de pensamentos, é a ideia de Deus. Às vezes a pessoa, você reza falando de espíritos, mas eu não acredito nisso. Então vamos rezar a Deus, vamos respeitar o outro, sabendo que o outro se incomoda com essa situação, mas Deus é comum para todos que têm religião. Não é? E muitas vezes também a pessoa se diz religiosa, mas na verdade a gente sabe que ela tem um comportamento de não vínculo com alguma instituição, de não vínculo mais forte com as ideias que ela diz que é. Ela diz que é católica, que é protestante, mas não frequenta, não lê livros, não lê a Bíblia, nada disso. No entanto, uma base comum há de existir naquele pensamento e no seu. Vamos tentar buscar essa base comum de entendimento, né? Principalmente nas ideias de Deus, na base das ideias de Deus. Deus, justiça, misericórdia, perdão. Né? Nós estamos vivendo numa sociedade, em sua maioria cristã, então tem pensamentos cristãos que permeiam a sociedade e que são como que aceitos como uma regra até nas nossas legislação. Vamos explorar essas identidades e não as divergências. Aliás, esse tema das identidades e das não divergências está muito em moda no presente, né? Social nosso. Nós temos também divergências políticas, divergências de outras naturezas, mas muitas vezes a gente se fixa muito nessas divergências, esquecendo que existem pontos em comum de pensamento das pessoas. Mas se você quer o bem, eu também quero o bem. Como você quer o bem? Desse modo. Tá bom, desse modo eu não acredito, não acho que é por aí. Mas nós dois temos algo em comum. Nós queremos realmente a melhoria social, a melhoria de nós mesmos. Nós queremos o progresso. Né? Então, vamos buscar essas identidades. Tentar não enfatizar as divergências. Isso é muito importante no casamento. Que a gente tente visualizar o nosso companheiro naquilo que ele nos agradou, que ele trouxe de afinidade conosco, lá desde o início, e dar continuidade a isso, fortalecer isso, e não começar a observar aqueles pontos que a gente não tinha percebido lá no início, e que começaram a aparecer. Não é? A gente tem que tentar fazer esse caminho, tá? de busca do que é afim, e não enfatizar o divergente. Pulando mais 2 parágrafozinhos, aí ele faz uma conclusãozinha. Em resumo, depende do cônjuge fazer a sua religião atrativa e estimulante para o outro, ao contrário de mostrá-la fastidiosa ou incômoda.
nos testemunhos de cada instante, no culto vivo do Evangelho em casa e na lealdade à própria fé, persista cada qual nas boas obras, porque ante demonstrações vivas de amor, cessam quaisquer azedumes de discórdia e todas as resistências da incompreensão. Então, Emmanuel está nos alertando para isso. As palavras podem criar discórdias, dissensões, complicações. Os exemplos e o sentimento do amor aplicado, ela cria realmente união, porque não há alma insensível ao amor, à dedicação, à cooperação, a valores humanos que todos aceitam e que todos querem. Então, vamos nos fixar nessas coisas, no sentimento dessas coisas. Esse é o recado do nosso Emmanuel. Então, quando estivermos lidando com situações de divergência nos nossos lares, que é muito comum, por ninharias muitas vezes, porque se queimou o feijão, porque a pessoa faz almoço, mas não faz janta, né? Porque não arruma direito uma cama, porque esquece a toalha molhada na cama, e por aí vai, né? Não faz aquela faxina perfeita que a nossa mãe fazia, né? E que a gente gostaria de ter o lar faxinado perfeitamente, né? Dessas coisas, isso são coisas pequeninas diante da importância que tem o objetivo daquela união. Que me levou a me unir a essa pessoa? Foi que ela fizesse a perfeição do seu trabalho em casa? Ou foi porque ela tem valores cristãos verdadeiros que me agradam e que a gente pode crescer junto com eles, não é? Que ela me reforça, que ela dá segurança, que ela demonstra ser fiel em todas as situações, que ela traga estabilidade, paz, que essa pessoa seja sempre cada vez mais forte comigo. Então, são outros valores que realmente importam dentro do casamento. E que, às vezes, a gente deixa de dar a devida importância para se fixar em coisas menores que atrapalham. E a gente não deve desconsiderar o aspecto de obsessão nesses momentos e de nossas fugas. Aí, para falar de nossas fugas, a gente vai passar para a questão seguinte, que fala da indissolubilidade do casamento, que, na verdade, os espíritos vão falar, não, há indissolubilidade do casamento, né? Existe, na verdade, uma lei natural dizendo que nós somos livres, embora responsáveis. Então, a questão 697, Kardec pergunta assim: a insolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou apenas na lei humana? Todos nós sabemos que eu não fiz um estudo profundo de legislação humana, mas eu me lembro quando eu era criança que não podia ter divórcio. Não tinha divórcio, tinha desquite, né? Mas existe uma influência muito grande da nossa Igreja Católica nas nossas legislações. E a Igreja Católica, lá no passado, com essa influência, ela acabou influenciando a legislação civil de uma certa maneira. E ela prega que o casamento é para sempre, né? A ideia da indissolubilidade. Então, foi uma luta, porque a sociedade como um todo, aceitando essa ideia de que o casamento é indissolúvel, vindo da religião católica principalmente, não sei se tem outras, a protestante, alguns ramos também tenham essa ideia. Mas elas pregam essa ideia, não, casou é para sempre, não importa o que aconteça. E aí a gente vivencia situações muito difíceis. Então, Kardec, no século XIX, tinha essa questão, porque essa questão era posta na Europa também. E aí, os espíritos, sem tergiversar, sem recuar da resposta a ser dada, fala: a lei humana é uma lei humana muito contrária à lei da natureza.
mas os homens podem mudar suas leis. Quer dizer, existia essa lei, né? Mas ele pode mudar. Só as da natureza são imutáveis. E aí, então, a gente vai gastar uns 5 minutinhos aqui. Não é a nossa proposta. Existe no Evangelho o estudo sobre essa questão. É um capítulo até um dos menores. Não separeis o que Deus juntou. Ele só tem uma passagem de Jesus e 5 itens, sendo um deles o divórcio. E aí, Jesus foi defrontado com essa questão, que alguns fariseus vieram para junto de Jesus para o tentar, e lhe disseram: é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha, prestem atenção nessa expressão, por qualquer motivo. Eles não estavam querendo saber se era lícito separar ou não separava, porque no caso dos judeus antigos, eles aceitavam a separação. E aí, fazendo um estudo para todos nós a respeito desse assunto, eu acabei descobrindo que naquele tempo, ao tempo de Jesus, existiam 2 correntes de pensamento. Uma que aceitava que o homem poderia despedir a sua mulher por qualquer motivo, e um outro que só em caso de adultério podia despedir a sua mulher. Não é? E aí Jesus respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início os fez macho e fêmea, e que lhes disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Assim eles não serão mais 2, mas uma só carne. Que o homem, portanto, não separe o que Deus juntou. Pelo que eu pude estudar, essa frase de Jesus, esse dizer de Jesus, quase que tira literalmente do texto bíblico antigo o que tinha sido dito na lei mosaica, na lei, na verdade, do Gênesis e do Deuteronômio. Né? Essas leis já eram conhecidas por eles. E ali ele fala: não separeis o que Deus juntou. Está enfatizando que não é por qualquer motivo que a pessoa tem que se separar do outro. Né? Não é com essa irresponsabilidade. Mais à frente, ele falou: só em caso de adultério. Aí a gente tem que realmente ver qual é o sentido da palavra adultério. Não é? Perdi aqui o texto. Saiu do texto. Mas Jesus então enfatiza que aquela versão judaica que previa que o homem pudesse dispensar a sua mulher por um motivo qualquer, ela era contrária à lei divina, porque ela era fútil, banal, irresponsável. Então, como que ele toma partido? Por isso é que era para o tentar, porque existia uma divisão social nesse sentido. Mas Jesus fundamenta bem a sua resposta no texto bíblico. Por isso que ele cita literalmente o texto. Né? E a partir desse texto ele dá a sua interpretação, para mostrar que o casamento é algo sério, deve ser exercido, deve ter seriedade nisso. Né? Então, ele disse então, é possível a separação. Já era reconhecida essa possibilidade ao tempo dos judeus, né? Mas não por um motivo qualquer, um motivo fútil qualquer. Então, a indissolubilidade absoluta do casamento é contrária à lei divina. E, agora, também já é contrária à própria lei humana, que já prevê a possibilidade do divórcio. Né? Isso quer dizer que a gente deve facilitar essas separações? Não. A gente tem que ver as situações. Porque se as pessoas se reuniram por um casamento, houve motivo, tem propósito, etc. Aí tem que se analisar, cada caso é um caso. Se houve imaturidade, se houve precipitação, o que está acontecendo na continuidade do casamento. Aí é uma questão de foro íntimo e uma questão de análise muito cuidadosa. De um modo geral, o plano espiritual e os mentores que escrevem na literatura espírita, como aqui o nosso querido Chico Xavier
através das mensagens dele, sobre esse assunto, fala que não se deve ter uma visão irresponsável em relação à separação. Deve-se ter muito cuidado. Mas não diz que é impossível. E aí a gente poderia se estender, quando eu falo, o tema dá margem para muita coisa, poderia se estender para vários assuntos. Questão de violência, coação, está até na lei humana, né? Essas questões. A crueldade, a tortura, chantagem e egoísmo entre as partes. Né? Essas ideias são fortes e elas muitas vezes podem ser de um tal teor que elas justifiquem e seja mesmo importante que haja uma separação. Né? Aí existe toda uma legislação humana já prevendo essa proteção, principalmente às mulheres, né? Existe a Lei Maria da Penha, aí existem outras leis no Código Civil, e na Constituição e tudo mais, que nos dá uma baliza de entendimento para ver se a coisa está desandando, se está havendo abuso nas situações ou se não está. E existem muitos estudos, muitas discussões sobre esse assunto. Um dos aspectos que se pode falar aqui, se eu não estiver errado, não sou especialista no assunto, mas a gente tem uma certa vivência em reflexões sobre esses assuntos todos, né? Pela própria doutrina espírita, pela vivência e experiência. Essa questão da violência, por exemplo, ela é muito significativa, principalmente quando diz respeito à violência que é feita às mulheres. As mulheres, por tradição, por história, desde tempos imemoriais, vivem numa situação mais dependente, mais submissa em relação às famílias, em relação ao homem e, portanto, ao que a sociedade determina como seu papel, tudo mais. Inclusive, na legislação humana, na legislação brasileira, de algum tempo atrás, ao homem era dado determinados poderes tais, ele podia até bater na sua esposa, como se fosse um filho, né? Bater na sua esposa, criar constrangimentos, situações que isso não era visto pela legislação humana como algo errado, como algo que pudesse ser reprovado. Porque o homem, e algumas religiões também, colocam o homem como aquele cabeça do casal, em todos os sentidos, né, em que ele tenha amplos poderes sobre a mulher. Não é isso que está na lei divina. A lei divina fala em uma associação, uma união de dois seres para construir um bem comum, e não para a submissão de um em relação ao outro. Então, há que se refletir muito sobre esse assunto, homens e mulheres, ver os seus papéis e realmente ajustar isso à lei divina, que muitas vezes está mais à frente em relação à lei humana. No caso do tempo de Kardec aqui, ele fala assim, é uma lei humana muito contrária à lei da natureza. O que acontece? A lei humana, muitas vezes, ela é mal inspirada. Ela tende a privilegiar uma classe qualquer que já esteja no poder. Então, é muito comum que nesses assuntos de diferenças de sexos, de papéis de gênero, masculino, feminino, coisa e tal, a lei humana, muitas vezes, dê uma proteção, alguma coisa. Não, a proteção não é uma palavra muito boa, não. Desvie para os interesses dos homens, do masculino em relação ao feminino. Embora, na modernidade, se tenha muitas leis de proteção ao feminino já, e que as mulheres devem fazer uso quando for necessário. Então, há que se pensar muito nessa questão da violência, dessas naturezas de violência, né? Se ambos estão agindo corretamente, porque o inverso pode acontecer, mas é menos comum. A mulher não ser violenta, a mulher ter traços de crueldade, de chantagem, por isso que eu botei a palavra chantagem, egoísmo,
né? Ter traços de natureza violenta, mas não é violência. Ter traços de natureza que possam agredir o seu parceiro, não é? E dar margem a uma situação de falta de paz no lar. Mas, de um modo geral, quem sofre violência mesmo, constrangimento, geralmente físico ou psicológico, são as mulheres, né? Então, aos homens presentes, que falem para os seus filhos e eduquem-se, e nos eduquemos a nós, aos nossos amigos e irmãos, para a gente ter muito cuidado em relação a isso, né? Uma mulher não se bate nem com uma flor, né? E tem os dizeres assim, mas na prática o que a gente está vendo é que estão de arma em punho, né? Estão matando as mulheres por aí. Então, não é por aí o caso. Mas, então, eu falei que eu ia dar relevância a esse assunto do casamento e a questão do celibato. Já estamos terminando o nosso tempo, temos 5 minutinhos? Uhum. O celibato, então, a gente tem que ver essa questão, principalmente homens e mulheres, mas homens, em relação a como estamos tratando as mulheres das nossas vidas, né? Até que ponto nos deixamos levar por essa tradição violenta que nós temos. Kardec perguntou: o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? Não. E os que vivem assim por egoísmo desgostam a Deus e enganam todo mundo. Não é muito comum os homens ou as mulheres mais comum, decidirem ficar celibatárias, né? Os homens nem tanto. Mas vamos à próxima e a gente conclui uma ideia. O celibato não representa, da parte de algumas pessoas, um sacrifício com o objetivo de se votarem mais inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Qualquer sacrifício pessoal é meritório, quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então, não é muito da nossa... Eu não vou me deter muito nisso, poderia se deter, coisa e tal, mas eu achei mais relevante falar realmente de casamento e indissolubilidade de casamento. Essa questão de celibato é, vamos dizer assim, quase uma exceção à regra, né? Mas existem homens que confundem ser celibatários com ser irresponsáveis em relação à vida. Querem ficar na casa dos pais e viver uma vida sexual livre e indiscriminada por um longo tempo, sem se fixar na monogamia. Isso não é celibatário, né? Só para deixar isso aí, né? Isso aí é desviar a ideia de estar só. Na verdade, a pessoa não quer ficar só, ela quer aproveitar prazeres materiais, ela não deseja, na verdade, ficar só. Ela não quer se comprometer com ninguém especificamente, mas tem desejo de estar com alguém, pelo menos vez por outra, e geralmente ligados à ideia do prazer. E mulheres que muitas vezes também se afastam da sociedade ou da ideia do casamento, aí dizem que são noivas de Jesus, né, coisas desse tipo, né, por uma questão religiosa, os espíritos falam para se tomar cuidado também, porque no fundo aí pode existir uma ideia de egoísmo, e não de renúncia e sacrifício em prol de uma causa, ou de uma coisa qualquer. Aí eu lembrei, na hora que estava fazendo o estudo, do próprio Altivo, que é um mentor espiritual, né, o patrono da casa, né, que por opção ficou sozinho para uma dedicação maior à casa espírita e à causa espírita, né? O próprio Chico Xavier também, né? Então, você analisa essas vidas e compara com muitas de nossas vidas, que a gente deseja ficar sozinho, muitas vezes por medo, por covardia, por desinteresse, né? Por egoísmo mesmo, no fundo. E não realmente porque nós temos um projeto de vida. Então, é isso que eu gostaria de falar em relação ao celibato. Se a gente tem, às vezes, essa ideia também temporariamente, que tem uma razão de ser, né? Porque a gente não precisa ser celibatário a vida inteira. A gente pode se propor, eu não quero me unir a alguém no período da minha faculdade, quero fazer minha dedicação total a isso, né? Vou fazer uma pós-graduação, vou fazer isso e aquilo. Mas a gente tem que refletir muito bem,
porque a gente pode se arrepender lá na frente. Esses extremos, não é todo espírito que está preparado. E com relação à poligamia, mais 2 minutinhos, desculpa, pessoal, deixa tão pouco tempo para isso. Eu sou assim, eu acabo me empolgando às vezes com um tema e o tempo corre. Com relação à poligamia, ele coloca assim: a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui um indício da proporção segundo a qual devem se unir? Sim, pois tudo tem um objetivo na natureza. Eu tenho mais 2 ou 3 minutinhos? Obrigado. Então, gente, a pessoa às vezes pensa que é brincadeira, mas não é sério. Homens e mulheres, eles têm mais ou menos o mesmo número. Né? Se a gente acha que a gente tem a liberdade de ter muitos relacionamentos, que tem, eu posso estar aqui, estar ali, não sei o quê, a gente já está como que saindo da linha, vamos dizer assim, dos projetos divinos. É claro que isso não tem essa rigidez. Tem lugares que tem mais homens, tem lugares que tem mais mulheres, né? Tem a questão da idade, uma série de outras questões. Mas, em linhas gerais, Deus é sábio. E isso também já vai nos induzir à ideia do que Deus quer da nossa vida em relação à união dos sexos. Não é? Então, por isso que a ideia da monogamia é uma ideia mais aperfeiçoada, porque ela já está mais ou menos já está de acordo com o que Deus planejou para todos nós. Né? Mas, por vício, no passado, como eu tinha falado, principalmente, mas em algumas religiões ainda, e privilegiando o poder masculino principalmente, a lei humana protege a poligamia, protege o ser humano, o homem principalmente, para que permita ele ter 2, 3, geralmente até 2, 3, 4 mulheres. Que até em alguns países não permite mais do que isso, por uma questão financeira mesmo, porque o ser humano, o homem acaba se complicando em relação a isso. Então, é uma realidade que ainda existe no mundo, mostrando que o nosso mundo está muito atrasado. Esses povos que promovem a poligamia, ou que permitem a poligamia, são atrasados nesse aspecto, mas não necessariamente em outros. Então, a gente não tem que ter um preconceito contra muçulmanos, árabes, hindus, que permitem muitas vezes isso. Eu vi uma reportagem, aliás, eu sugiro a vocês, se vocês se interessarem, sobre a Índia. Estava vendo muita coisa sobre a Índia. As famílias casam as crianças já com 8, 7, 10, 11 anos, já está prometida para o homem. Né? Então, já não tem essa questão do livre-arbítrio lá. Então, essas realidades duras ainda existem no nosso planeta. Mas essas sociedades têm outras virtudes. Graças a Deus, no nosso país, ninguém é forçado, em princípio, a se casar, a não ser por livre e espontânea vontade. Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês, que possa ter sido de proveito e se expanda um pouquinho mais na pesquisa, se puderem, a respeito desses assuntos, porque é muito importante na nossa vida esse assunto da união dos seres. Que Deus abençoe a todos nós na continuidade do aprendizado. Obrigado, irmãos. Nós é que agradecemos, Ricardo, pelo trabalho que você trouxe para nós, um momento de reflexão muito bom, um trabalho que você fez com muito carinho. Que você possa voltar aqui outras vezes. Nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passes. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar em Jesus, vamos lembrar que temos o nosso anjo de guarda junto de nós. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e te pedimos as tuas bênçãos para esse momento, que permita, Senhor, que os mentores espirituais de cada médium estejam junto deles, para que possamos receber as melhores vibrações, Senhor, que vão nos equilibrar emocionalmente, fisicamente.
que possamos tirar todo o proveito desta hora, a hora do passe. O Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Meus irmãos, nesse versículo, Mateus resume dizendo o primeiro e o segundo mandamentos que Jesus nos outorgou. Fazei ao próximo o que quereis que ele faça por você. Então, Mateus inicia assim: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Talentos era a moeda da época. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. Meus irmãos, hoje no século XXI, ao lermos esse primeiro parágrafo, nos causa uma certa espécie. Mas precisamos pensar que, há 2000 anos, essa relação de poder era normal. Então, pessoas pertenciam a outras de acordo com a sua hierarquia, no caso, um rei. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, tocado de compaixão, deixou ir e lhe perdoou a dívida. Na metáfora, Deus perdoa tudo. Deus é amor. Então, mesmo sendo um devedor, que somos todos, ao suplicarmos perdão por um erro ou uma dívida cometida, Deus vai nos perdoar. E começa a nossa reflexão do que vai acontecer depois. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que devia 100 dinheiros, devia muito menos do que ele devia ao Senhor, lembram? Ele devia 10.000 talentos e o companheiro devia a ele 100.000, ou seja, a relação da dívida era muito menor. O segurou pela goela e quase a estrangulá-lo dizia: paga-me o que me deves, paga-me o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, o conjurava dizendo: tem um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. O mesmo ato de contrição que ele fez para Deus. O mesmo ato. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Olha que lição. Eu acabei de ser perdoado, outra pessoa que me deve muito menos, eu não perdoo. É assim que nós somos ainda, um pouco ignorantes em relação às leis que nos regem. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos, ficaram tensos em ver aquilo. Informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Relação humana. Ao invés de eu ver um erro da minha companheira e falar para ela, eu vou falar para uma outra pessoa. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença, aquele servidor, o primeiro, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? Olha a consciência do indivíduo já agindo. Se alguém me perdoa alguma coisa, eu tenho que, ao menos, ter um ato de contrição de fazer o mesmo pelo outro.
E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. Entra a consciência humana, que aos pouquinhos aflora em nós. E assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Meus irmãos, que tenhamos indulgência, perdão e reflitamos sobre o que Mateus passou para nós. Que Jesus nos proteja. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, nos acalma, nos equilibra. Nós agradecemos, Senhor, por permitir que esses espíritos queridos estejam sempre aqui nos amparando, nos fortalecendo o nosso ânimo, iluminando as nossas mentes através de suas mensagens. Agradecemos ao nosso querido amigo altivo, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Baltazar e toda a coluna de espíritos amorosos que aqui trabalham. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos e te pedimos, Jesus, que essa paz que reina em nosso coração, em nossos pensamentos, em torno de cada um de nós nesse instante, que possa ficar conosco por todo o dia de hoje. Graças a Deus.